Olá, meus amigos! Prazer imenso estar de volta com todo mundo aqui no nosso MCast de hoje, com ela. Salva de palmas! Olha, primeira convidada que tem que ter 2 fichas aqui. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu já aproveitar. Tudo bom, Vanilda? Né? Tô ótima, graças a Deus, melhor agora. Quero parabenizar pelo programa. O podcast, ele é mais do que um programa, né? Ele vem para destrinchar a vida dos convidados. É bom e assim, parabenizar né? por esse trabalho. Você Obrigado. também, Bispo Amauri, a toda a sua equipe, a produção, os câmeras. Gente, você entra aqui, você pensa que o podcast é desse tamanho, né? Mas tem câmeras para todo lado. E se você fica perdido, deixa eu ver onde eu olho, mas eu sei que vai dar tudo certo. Aqui não se preocupa não. Se tiver, eles vão te caçam, assim, tá? Eles vão caçando. Eles vão caçando. Gente, olha, vou falar uma coisa para você. A Vanilda... que músicas lindas, eu particularmente estou até suspeito de falar porque é meu estilo, né? Essa música forte que marca a raiz, é uma das cantoras, isso é verdade, mais carismáticas do Brasil. Tá na estrada há mais de 25 anos, não parece. Suas músicas são tocadas, cantadas por muita gente do meio, né? Ela é do interior de São Paulo, da cidade do meu querido prefeito Manga. Deixa eu mandar um abraço para ele, de Sorocaba. Sorocabana. Prefeito Manga, primeira-dama Cirlange. Conhece o Manga? Vixe, eu trabalhei pro Manga na campanha dele. Gente querida, né? Pergunta da Vanilda Bordieri pro Manga. O Manga é uma pessoa querida, carismático também. E eleito um dos melhores administradores do Brasil, hein? Com certeza. Uma coisa que eu quero já começar parabenizando, não sei se eu posso, a saúde de Sorocaba, ela melhorou muito. Diferente do que muita gente pensa, eu sempre estou precisando da saúde pública. Não só eu, como amigos, minha família, e eu quero parabenizar, porque a saúde em Sorocaba, ela melhorou e muito, muito. Eu tenho que fazer menção desse detalhe. Minha netinha precisou. O atendimento de Sorocaba hoje é um dos atendimentos mais rápidos, né, do estado de São Paulo, então tem que fazer menção. Não vim para falar disso, mas a gente tem que parabenizar aquilo que está dando certo. Aqui você pode tudo, querida. Aqui não tem censura, não. Tá bom? Vanilda, você está na carreira desde 97, lançou seu primeiro trabalho no início. Esse aqui é um dos CDs. Quando a Ed trouxe aqui, ela falou, não, mas isso aqui foi quando eu estava começando a carreira. São quantos CDs, Vanilda? Gente, olha, eu perdi um pouco a conta, mas eu acho que solos já... São mais de 20 solos, eu tenho 5 gravados com dupla com a minha irmã Célia Bueno, que é o Porção Dobrada, e tenho outras coletâneas, então se for somar tudo, dá mais de 30. Caramba, né? muito bom. Aí, em 97, eu comecei para fazer a gravação, mas eu antes já tinha começado como compositora, né? Eu comecei, na verdade, como compositora, outros cantores foram gravando, e aí depois, em 97, eu gravei o meu primeiro CD. Em 97? Em 97. Já era CD? De 97 para 98 era a transição do disco para CD. Bem nessa época. Eu terminei a gravação em 97, 98, 97 saiu fita. Não sei, cassete. Eu não sou desse tempo. Eu acho que meus filhos nunca viram. Fita cassete. Que é Tem isso, fita gente cassete? Que não sabe. Eu não sei. Fita cassete é aquela que você pegava. Não é do meu tempo. Você pegava a caneta e ia cantar na igreja com playback, aí você ficava virando a fita, e quando a fita arrebentava, você eu sou dessa fase. Eu não sei, eu não conheço, não é do meu tempo. Boa, é do meu tempo, porque eu sou do tempo do disco. Aliás, eu sou do tempo do long play, chamava long play. Long play. E sou do tempo do disquinho, lá do A e lá do B, desculpa. Eu vou te falar, Vanilda, que eu quando pastor, na época, né? A gente, quando fazia as reuniões, andava com o microfone e um gravadorzinho para soltar o fundo musical para a oração. Não foram poucas as vezes que no meio do clamor lá... Engolia tudo, olha... Eu passei por isso. Eu era muito apaixonada, eu vou citar aqui, pela cantora Sofia Cardoso. Eu amava demais o trabalho dela, amo ainda, mas... meu sonho era ter um playback dela, e ela me deu um playback, e eu andava com aquele playback pra cima e pra baixo. Um dia engoliu aquele playback. Eu chorei tanto, aí um pastor me disse assim, fica tranquila, eu vou colar pra você ele. Me leva lá em casa que eu vou dar um jeito. E tem como? Tem. Ele cortou. E aí o hino que eu mais gostava começava da metade pra frente. Então, de qualquer jeito. Então, eu vivi essa fase.
do físico, desde lá do long play, eu pegava o disco das cantoras, eu me imaginava, eu falava assim, meu Deus do céu. E a gente copiava. Você chegava a cantar assim, a gente pegava uns pedaços de madeira, fazendo microfone? Tudo. Eu cansei de fazer reunião com pedaços de madeira. Não, Fiquei todos de pé, não tinha ninguém. A gente fazia muita coisa. E no caso de disco, a gente copiava a roupa das cantoras. Aquela época as cantoras já ditavam moda, né? Então saiu um disco, quem corria primeiro, quem tivesse condições, fazia uma que eu copiei muito, a cantora Denise, da época da gravadora Bom Pastor. Denise. Eu imitava a Denise, eu cantava igual ela. Denise Queira? Não, a Denise... Era só Denise, ela não tinha sobrenome, assim. Era Denise Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho. É muito antiga, então quando saía alguma coisa, o meu irmão comprava pra mim, eu chegava... Eu corria na costureira, porque eu sabia que alguém ia querer copiar aquele modelo. Quero igual. Eu quero igual. Então, eu vivi essa fase do físico e eu glorifico a Deus. A gente não precisa ter sequência não, né? Posso ir falando? Fica à vontade, querida. Eu vivi essa fase do físico que foi muito legal, porque quando saía um lançamento, as pessoas se reuniam na casa de outras. Porque às vezes tinha um que tinha mais condições de comprar o disco. E aí anunciava, gente, pra quê? hoje, pra ouvir o disco. Pra todo mundo ouvir, Pra todo mundo ouvir junto. Não existia essa rapidez. Disponibilidade, não. Todo mundo com aí é assim, equipamentos, hoje, aparelhos. 8 horas, nós vamos nos reunir na casa da irmã Hilda. E a irmã Hilda ela comprou o lançamento do cantor tal. Aí ficava todo mundo sentado e orando. E chorava. Quando tocava primeiro o louvor do disco, você que tem disco, você jovem que não sabe nada disso, aprenda isso aqui. Eles pegavam nas mãos dos outros assim e a glória de Deus enchia a casa. Eles iam ouvindo o disco e quando chegava na hora de virar o lado B, que era o lado A e o lado B, às vezes nem virava, ficava ali rodando, porque a glória tomava tanto. Então eu presenciei essa coisa especial do físico. E também estou vivendo a transição do físico para o digital, que é uma tristeza o que nós perdemos. Nós perdemos a comunhão. Você tocou num assunto, eu esperei você concluir, Vanilda, porque realmente você falou do disco, né, como característica do que acontecia, mas, na verdade, essa comunhão mesmo, a gente sente, está escrito, né? O apóstolo Paulo já recomendou na época para que as pessoas não deixassem de congregar, como era costume de alguns. Nesse período aí de pandemia, que eu chamo de pandemônio, na verdade, porque não foi uma doença só. Muita coisa que envolve, entrou em crise. Né? Parece que as pessoas, o que acontece? Hoje a gente vive num mundo de fast foods, de iFoods, né? De comida a domicílio. O delivery, né? Delivery. E tem o delivery espiritual. Exato, não pode ter delivery espiritual. Infelizmente. O vinde a mim continua. Essa questão da comunhão, para nós, hoje nós somos criticados muitas vezes porque as próprias gravadoras, elas incentivaram muito o stream, elas incentivaram muito o digital, só que, tudo bem, visualizações... Hoje estamos vivendo um período de censura, só tocar um pouquinho nisso aqui, que uma hora para outra alguém resolve lá, não vai ter mais, apaga tudo. Qual é o que vai sobrar da tua história? Você não tem um domínio disso. Exatamente. Físico em suas mãos. O digital já é assim, ó, é digital, é ali, tá na nuvem, tá? Aparece um decreto, ninguém mais vai usar a rede, ninguém vai... Acabou a sua história. Eu postei essa semana no meu Instagram. Se apegue com o físico. Porque o digital você não tem controle. O físico já é difícil. Então, eu glorifico a Deus porque eu nasci na época da dificuldade de chegar. Porém, quando você chegava em algum lugar, você chegava consolidado. Hoje, nós temos aí, não menosprezando essa geração que é maravilhosa, eles fazem tudo muito rápido, e tudo muito profissional, e tudo muito lindo, é tudo muito visual. Só que a mídia é muito consumista. Você lança hoje, se der lá 26 mil visualizações, acabou, o povo não quer mais. Uma minoria vai continuar ali ouvindo. Uma loucura. Uma minoria vai continuar gostando, porque daqui a pouco já tem outra coisa mais nova. Então, quando era na época do físico, a pessoa fazia aquela produção, era tudo muito difícil o acesso, era tudo muito difícil de produzir. Então, a pessoa abraçava aquilo ali como se fosse um presente. Não é só o cantor, o público que recebia, porque ele ia olhar a foto,
Valorizava-se o nome do compositor. Lembra dos posters que a gente colocava? Nossa, colocava no quarto, quadro. Guarda-roupa. E outra coisa, valorizava-se numa produção o compositor, colocava lá o nome do compositor. Eu comecei compondo, vendo o nome de compositores, como Cícero Nogueira, que já é mais antigo, Alceu Pires, até Jair Pires, que já partiu para o Senhor, mas eu sou da antiga, mesmo sendo mais jovem na época, eu sempre acompanhei. Eu gostava muito de letra com muito conteúdo bíblico. Então, é a linha que eu sigo também nos louvores que eu componho. A gente vai falar sobre isso também. Então, é tipo assim, valorizava-se o compositor, o produtor, quem fazia o back, quem tinha feito a foto, então, até os instrumentos que eram usados. A ficha guitarra, técnica. Fender, contrabaixo, não sei o que lá, Gibson. Que nem tinha um sanfoneiro que tocava nos discos que chamava Augustinho. O meu sonho, eu falava, um dia eu vou gravar um CD e esse Augustinho vai tocar pra mim. Eu nem sabia quem era Augustinho, mas eu olhava ali o nome dele, você se apaixonava pela história das pessoas. Hoje não. E dificilmente hoje é uma benção, espalhou, tem que o evangelho correr, tem. Só que as pessoas, elas não se... A maioria, não vou generalizar, porque vocês vão cortar e depois falar, Vanilda falou que o povo de agora não. Não. A maioria não consegue criar raiz dentro da sua própria história. Nos cortes eles fazem isso. Vanilda diz que a tecnologia é do diabo. Não sei o que é do diabo. Eu falei, mas eu estou explicando direitinho, porque eu já conheço a maldade desse povo. É tipo assim, hoje a pessoa não se firma dentro da sua própria história. Essa é uma frase até parece que por que não se firma dentro da sua própria história? Eu, Vanilda, eu gosto de cantar mensagens bíblicas, eu sou uma cantora pentecostal, eu sou uma cantora que eu tenho uma linha para cantar e para transmitir aquilo que Deus me deu. Eu preciso mudar? Preciso inovar, preciso fazer coisa melhor, eu preciso me atualizar, mas eu não posso deixar a essência do que é a minha história. O que é a Vanilda, que eu já tentei fazer isso, depois posso até falar, passei por prejuízos emocionais, espirituais, tudo por tentar deixar aquela essência da minha história. É um desvio. Para querer agradar as pessoas. É um desvio. Exatamente. Então, hoje, o que elas fazem? Eu quero que você grave essa música, porque essa música aqui tá dando certo. Tá, a pessoa vai lá e faz por quê? Porque a gravadora pediu, porque a mídia pediu, porque o mercado pediu. E ela não vai se estruturando dentro daquilo que ela é. Aí, se acontecer alguma coisa, que Deus o livre, que não aconteça, dá um apagão em tudo. Quem é você dentro do contexto, dentro da história? Perdeu a raiz. Cadê? Onde é que você estava firmado? Nos milhões de visualizações? Você sabe que esses dias, eu estava falando com uma pessoa, ela está acostumada a tirar fotografias, ela põe lá num aplicativo que guarda imagens e posta nas redes sociais. Ela disse o seguinte, olha, se eu perder minha senha, eu não sei mais nem quem eu sou, meus filhos não vão saber quem sou eu. Porque não existe nada. Não existe nada físico mais, hoje é tudo digital. Né? E tem gente aí que realmente, se der uma pane lá, ela tiver a rede social dela hackeado, perdeu um Instagram, um Facebook. Perdeu tudo. Ela não sabe mais, ela não tem uma foto do pai, da mãe, perdi do filho. Coisas do meu filho quando era neném. A que ponto chegamos? Eu perdi na época do Orkut. Quem dirá agora? Porque o Orkut faliu. E aí eu fui deixando. Depois eu pego. Chegou uma hora que passou o prazo, eu nem me toquei por causa da correria da vida. Tem fotos que eu não tenho mais, que só tinha no Orkut, que eu não consigo mais recuperar. Tem fotos atuais que você não tem mais e tem fotos antigas que a mãe e o pai guarda, que você lembra quando você vai em casa, que ela vai lá com todo carinho, pega aquele álbum e mostra. Então, como viver sem isso? Não tem como. A tecnologia avança. É por isso que eu tô falando que foi bom pra mim. Eu fui chamada fui chamada, não. Desde o ventre, Deus nos chama para alguma coisa. A gente que vai despertando o dom que nos é dado. Mas eu glorifico a Deus por ter nascido nesta época de dificuldade, sem mídia. Sem mídia por quê? Eu tinha uma gravadora, mas não tinha essa divulgação. Ou era Rádio Marumbi, de Santa Catarina, ou era uma outra rádio. Era muito difícil você tocar uma música sua na rádio, muito difícil. Eu, quando gravei, tive resistência demais com as rádios, porque eles falavam que o meu trabalho não tinha qualidade exigida, qualidade comercial. Né? Então, eu já tive essa barreira. Então, eu fui uma cantora que eu andei vendo pessoas estourarem, auge, pessoas saírem do auge, nascer novos auge. E eu acredito que eu sempre fui numa linha muito, muito reta, assim, sabe? Eu fui seguindo, fui vendo as pessoas. Só que hoje eu glorifico a Deus, porque eu fui criando raízes no Brasil e fora do Brasil.
Então, hoje, se eu precisar, eu queria tanto cantar lá no Ceará, cheguei de Fortaleza. Eu tenho amigos em Fortaleza, eu fui fazendo amigos, porque a mídia hoje, ela impede você de fazer amigos. A mídia deixa você tão grande... Acho que ela te sequestra, ela acaba botando você no meio, Eu acho que eu nem vou entrar nesse assunto, porque eu acho que eu vou causar demais. Não, Essa mas questão... é pra causar mesmo. Aliás, mídia... por falar em causar, você pergunta, bicho, por que isso não é gentil, oferece café pra Aqui tem uma aguinha, obrigada, Eu ofereci, gente, agora há pouco, ela preferiu tomar uma água. Não, tá tudo bem. Mas, Vanilda, a pessoa é sequestrada mesmo. Ela é levada para um mundo, sabe? Ela é abduzida para um mundo virtual. Ela cria junto. Ela cria junto. E ela acaba, sabe, saindo realmente do... Sai da realidade. Da realidade, E aí, o que as pessoas hoje, né? Desculpa. O que tá acontecendo com a maioria das pessoas que hoje aparece? A própria mídia cria na cabeça desse ser vivente, dessa bênção, que é bênção, mas que deixa de acreditar que ela é bênção para se tornar outro tipo de coisa, que ela não tem necessidade de criar raízes. Eu insisto nisso. Criem raízes onde vocês vão, nos estados que vocês cantam. Na hora do auge, vocês têm que fazer amigos, vocês têm que ser mais acessível na hora do auge. Porque quando o auge passar, você vai ter aonde se agarrar. Uma base. Você sabe qual é a impressão que dá muitas vezes? É que a qualquer momento, uma pessoa com um botão, ela pode ser apagada. E pode. O essa lei do cancelamento... Essa história do cancelamento aí é uma coisa muito séria. Mas vai chegar uma hora que eu vou apertar um botão, o Rodrigo vai desaparecer. Quer dizer, a minha vontade é essa mesmo. Mas, assim, ai, Rodrigo, é um dos câmeras aqui. Fica, Rodrigo. Fica, Rodrigo. Você deu sorte. E a câmera que tá direto nele, gente. Por isso que meu direcionamento é para ele mesmo. Então, Vanilda, você vê que é uma coisa de louco mesmo. Nós estamos vivendo, isso aí tudo faz parte do modus operandi para os últimos dias. Sim, e detalhe, quando você fala, você vai aconselhar, é porque você está com ciúmes. É porque você não se atualizou, porque você está com inveja, porque você não tem a visibilidade, porque você não tem as visualizações, porque você não tem o alcance. Tudo que eu for falar como conselho do que eu já vivi para essa geração mídia, essa geração digital, vai soar ultrapassada. Exatamente. Vai soar, tá com inveja, porque já passou o tempo dela. Eu não sei o que é passar o tempo dela. Porque depois de velha ainda vou ter testemunho para contar, eu vou te falar por quê. Porque esse mundo ele tem leis próprias, ele tem direção própria, jurisprudência própria. Então você é condenada no campo deste mundo. Exatamente. Por isso que quando você é diferente, você é criticada, sentenciada, comparada, julgada, punida, porque é um mundo que tem leis próprias do mundo deles, virtual, desse mundo virtual, que a gente acaba, nem que não queira, estando envolvido. Agora, o que a gente não pode perder é o que você deixou bem claro, são as raízes. São as raízes que vão manter você seguro, tá? Não está dizendo que você não vai ser atingido, você pode até ser atingido, mas você vai ter onde se agarrar. Agora, esse mundo tá tão complicado que quando sai, a pessoa trabalha, né? Hoje aconteceu uma bênção que eu vi que muitas gravadoras, elas se abraçaram com os covers, que foi boa para a editora, boa para a gravadora, boa para todo mundo. Só que tem muitos cantores que eles fazem o cover e eles acham que se eles fizeram um cover e tiver lá 126 milhões, acabou, ele não precisa fazer mais nada. Detalhe, hoje tem cantores... Tá? Não preciso citar nome porque é uma realidade que eu conheço. Que não querem ir para a igreja mais, cantar na igreja. Não vale a pena você se desgastar na estrada. Não vale a pena você se apresentar para um público de 5 mil pessoas. Sendo que 5 mil pessoas estiverem em segundos. Tá? E aí? Como é que é? Para conviver? Porque é uma realidade. Não estou inventando, é uma realidade. É uma realidade. Existe. Por exemplo, para que eu vou sair da minha casa, deixar minha família, me desgastar, para ir lá ganhar uma oferta que a igreja às vezes não tem condições de fazer um investimento, sendo que eu lanço um clipe e eu coloco nas redes sociais e eu ganho por isso, eu ganho por aquilo. É monetizado. É monetizado, e eu ganho pela propaganda, eu ganho pela peça que eu uso, eu ganho pelo colar que eu divulgo, eu ganho pela jaqueta que eu visto, a marca que eu vou falar ali nas minhas redes sociais, e dependendo da quantidade de seguidores, você tem um valor, você é valorizado pela quantidade de seguidores que você tem, mesmo que você não tenha um conteúdo que seja tão edificante. Porque tem gente que tem milhares de seguidores, você entra para ver só fala abobrinha. Não é uma coisa que vai te edificar.
Mas ele tem, então respeita ele. Porque se ele tem ali, é porque tem um monte de gente querendo Tem ouvir. público. Ele tem público. Então você perde a sua autoridade de ministro do evangelho, de ministro da palavra, de uma pessoa que pode dar um conselho. Eu sou considerada polêmica, eu sou considerada briguenta, barraqueira, mas eles nunca falam por que eu sou barraqueira. E por que você é barraqueira? Porque eu protesto. Você se acha barraqueira? Eu não acho, mas eu já fui barraqueira. Porque eu trabalhava no centro de ser- Sorocaba com sem barracas. ser pejorativo. Ah, Eles me chamam sem saber, porque eu fui camelô durante 5 anos no centro de Sorocaba. mas eu acho que, sem ser pejorativo, sem usar o termo pejorativamente, a gente tem que ser barraqueiro. Do ponto de vista de não aceitar, sabe, a injustiça, do ponto de vista de não aceitar as obras dos nicolaítas. O Elias foi chamado de barraqueiro. Na verdade, ele foi chamado de perturbador de Israel. Né? Se tem um barraqueiro na Bíblia, é Elias. E né? a nossa opinião Para hoje... protestar contra o erro, você tem que barraqueiro mesmo. Por exemplo, a minha opinião hoje, eu descobri que a minha opinião, ela atinge muitas pessoas. Eu não tenho os milhões de seguidores, não tenho. Mas eu sou uma pessoa que, se eu der uma opinião, eu chego a causar algum desconforto em algumas pessoas. Só que eu me sinto na obrigação de falar algumas coisas, às vezes, mesmo sendo linchada. O que é o linchamento virtual? São as pessoas que vão lá, eles mexem por uma opinião que você teve de uma letra. Eles mexem na sua família, eles mexem na sua moral, aí eles vão lá, eles vêm pra cima como se aquilo ali que você falou é como se você estivesse tirando um doce da boca da criança. Então eu sou acostumado com isso, só que eu não me intimido. Eu me posiciono politicamente, eu me posiciono ministerialmente, eu me posiciono como pessoa, como mulher, como ser humano e como serva de Deus. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma liberdade que eu não troco por nada. Eu tenho uma liberdade que eu não troco por nada. Estão censurando agora. Por nada. Não. Eu tenho uma liberdade que eu não troco por absolutamente nada. Essa onda de cancelar CPF, eu tenho um prazer imenso em não ter CPF. Porque a partir do momento que você faz a obra, você já é mandado como ovelha em meio a lobos. Então você não tem o que perder, no sentido de a reputação. Jesus disse, chamaram-no de Belzebu. Né? Então, você tem que estar ciente que a partir do momento que você vai fazer a obra, isso vale para quem prega, você deu sua vida, você entregou. Então, você está sujeito à cruz, inclusive. Exatamente. Né? Eu escrevi no meu livro, um livro, Não Retiro Minhas Palavras. É um livro com linguagem coloquial e do jeito que eu falo, sem correção, não deixei corrigir. Como é o nome do livro? Não Retiro as Minhas Palavras. Não Retiro Minhas Palavras. Por que eu fiz coloquial? Tem palavras que eu escrevi fora do texto, erradas. Porque quando a gente fala, não passa por um corretor. E existe, já é sabido de todo mundo que palavras ditas, elas não voltam atrás. Oportunidade perdida, flecha lançada. São coisas que não tem como a gente retirar. Então, por isso que eu disse, eu não retiro as minhas palavras, porque eu não vou conseguir. O máximo é pedir perdão, é tentar consertar, é falar outra palavra em cima. E quando você vai consertar o erro de uma palavra, você tem que juntar um monte para tentar cobrir e você não consegue. Então, às vezes, quando eu dou uma opinião minha, particular minha, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não acostumo ir discutir na rede das pessoas, a não ser que me marquem. E eu respondo àquela pessoa, mas eu procuro ficar dentro do meu ambiente de mídia. Eu sempre fico ali... Eu dou aquela opinião dentro do meu ambiente. E mesmo assim, as pessoas confundem. A minha opinião política é uma coisa que também gera muito desconforto em muitas pessoas. Que ultimamente a gente tem que se posicionar. Só que eu tenho muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que são do meu convívio, da minha família, amigos, que elas não vivem dentro daquilo que eu acredito. Eu vou falar uma coisa para ti. Esses dias alguém me perguntou, qual o seu partido, bispo? Eu não tenho partido. Eu tenho um lado. Eu tenho um lado. Partido não tenho partido, não tenho igreja, eu não tenho time, eu não tenho religião, eu não tenho... Eu tenho lado. Lado eu tenho. Eu frequento, vivo, faço parte da Igreja Mundial do Poder de Deus, porque eu vejo nela os sinais, os prodígios, a mão de Deus. E tem um ditado
que se falava antigamente. Ah, eu nasci católico, vou morrer católico. Já deve ter ouvido falar isso. Já. Isso, para mim, é bitolado. Porque, por exemplo, eu não nasci na Mundial. E se um dia eu ver a igreja se desvirtuando daquilo que ela prega e professa, eu não vou morrer mundial. Eu não nasci aqui nem... E se a igreja se desvirtua daquilo que eu vejo como a mão de Deus no seu ministério, eu não vou morrer aqui porque eu acho uma ignorância você dizer que... Então, eu não tenho partido, eu não tenho igreja, eu tenho um lado. O meu lado é o bem, é a palavra de Deus. Eu defendo a palavra de Deus. E às vezes a gente fala assim, ó, eu estou defendendo os princípios. Aí alguém me disse, essa semana, por incrível que pareça, ah, mas você está defendendo o princípio, você já passou por isso. Eu falei assim, não interessa, o princípio continua lá. Se eu quebrei, se eu, Vanilda, particularmente, quebrei ou quebrar um princípio, eu vou dar conta para Deus do princípio que eu quebrei. Mas uma coisa que eu não posso mudar é o princípio que já existe. Que já chama princípio, ele é existente antes da minha existência. Então, se eu estou dando a minha opinião, mas eu quebrei um princípio ou dois, seja lá quantos forem, ó, o princípio não matará. Se eu matar alguém, eu quebrei esse princípio na minha vida, mas não é por isso que o princípio vai deixar de existir. Exatamente. Se eu passei pelo divórcio e eu não deveria, porque o casamento é até que a morte os separa, mas eu quebrei esse princípio na minha vida, eu vou ter que me virar, dar conta para Deus, me arrepender, me humilhar, consertar isso aqui na minha vida. Agora, o que eu não posso é pegar uma bandeira mediante ao princípio que eu quebrei, e levantar em prol das outras pessoas, você incentivando. Não é o fundamento. Nós não somos o fundamento. É isso que as pessoas não entendem. Eu defendo os princípios bíblicos. Ah, mas por que você defende, mas você não vive 100%? Eu posso não viver, mas o princípio existe. O princípio existe. Ele não vai deixar de existir, mesmo que eu os quebre. O que eu não posso é levantar uma bandeira, tirando o merecimento do princípio que é de Deus, para defender uma causa própria. Exatamente. Que é o que as pessoas não entendem. Quando a gente fala, eu sou a favor disso, eu sou contra isso. Ah, mas por que você não é contra tal coisa? Peraí, quem cometeu tal coisa? Se alguém quebrou aquele princípio, ele vai ter que se ver com Deus. Agora, o que eu não posso é arrancar essa estaca, esse princípio, essa base, esse fundamento que existe. Perfeito. E que não é meu. Perfeito. Que bom que se todo mundo tivesse esta lucidez, né? Acabaria-se essas coisas de partidarismo. Jesus ensinou muito bem o seguinte, quem não é por mim é contra mim. Pronto. Quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Então, eu não e quero se tá saber espalhando... qual a sua igreja, religião, partido político. Você defende a palavra, a Bíblia, o princípio que a gente está falando, que é a Escritura, que é a vontade de Deus, né, que é o soberano, o Senhor dos Senhores. Não, tô do teu lado. Então vamos junto. Não interessa a sua cor, seu jeito, e sua detalhe, sua as pessoas fala. elas pegam, por exemplo, seja qual for o governante, o presidente, o prefeito, seja lá, a nossa obrigação como servos de Deus é orar pelas autoridades. Isso. Mas quando estamos numa fase que a gente tem o poder de escolher... Como cidadãos. Como cidadão. Se eu tenho o poder de escolher, você quer café ou quer água? Eu quero água. Agora, se eu não tivesse outra opção, você só tem café para tomar. Você não me deu outra opção. Então, eu vou ter que aceitar o café. Eu não gosto do café, mas eu vou ter que aceitar o café. Agora, se eu tenho o café e a água, eu vou na água, porque a água é o que eu estou precisando agora, é o que eu acredito. É isso que as pessoas confundem agora. Se eu tenho só o café, Senhor, muito obrigado pelo café. Não é o que eu preciso agora, eu não sou muito chegada no café. Estou usando essa comparação basiquinha aqui. Então, eu vou ter que agradecer pelo café, mas enquanto me é dado poder de escolha, porque eu tenho condições de optar por outro. Tá certo. À direita eu vou com água, porque a água limpa, edifica. Me lembrei de Moisés. Ótimo. Boa escolha. Eu acho que eu vou mudar meu voto aqui. Vamos tomar água, vamos gente. De vamos de água, porque a água faz os rins funcionarem. Faz tudo, entendeu? O café, ele é bom. Parabéns para quem ama o cafezinho também. Mas já que temos outra opção, né? Só vamos tomar água. Olha, Vanilda, você é pastora? Eu sou missionária consagrada. Vanilda, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando desse tempo bom que não volta mais, não tem como voltar. De raiz, isso aí é de suma importância. Foi elucidativa aí sua fala, porque
realmente, você não tem como evitar a tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente tá com um CD seu aqui, né, bonito. Meu Deus! Um dos. E quem Agora fez que essa capa já partiu para o senhor. Sérgio Menezes era o fotógrafo mais desejado pelas cantoras para fazer a capa. Você fica falando com todo saudosismo ao Sérgio, né? Fotógrafo. Ele era muito bom. Requisitado. Né? Ele era muito requisitado. Depois dele, aí vieram outros fotógrafos. Mas eu tô falando assim, é isso que eu falo do físico, é você valorizar o trabalho desde a capa, da foto, você trazia muitas pessoas para o seu nicho de trabalho, para a sua vida, que eu acho que isso era agregar para o reino de Deus. Por exemplo, aqui, você está agregando, tem o Rodrigo, o Tiago, o Flavinho, o Lorenzo. O Lorenzo. Isso é agregar para o seu trabalho. Mas se eu não falasse agora o nome deles aqui, não é todo mundo que vai chegar aqui, não que eu sou melhor que todo mundo, não é isso. Eu não saberia, mas o que me chamou a atenção, você falou com ele, daí eu já virei para ele. Você, de alguma forma, me levou a olhar para o câmera. E isso agrega, né? Isso agrega. Pega. Hoje não. Ai, saiu o clipe do fulano de tal, lá. Eles podem até dar a honra ali no momento, mas passou daquilo ali, já era. Você percebe que os vídeos, eles estão diminuindo de tamanho, acho. Ninguém tem mais... Não tem paciência. Antigamente você assistia não tem paciência. Uma reportagem, uma matéria, né? Você assistia ali um programa, demorava 1 hora, 45 minutos, 1h30. Agora você percebe que os vídeos, as falas, quanto menos tempo tiver, mais acesso tem. Porque é exatamente isso. Eles têm que ser assim, ó. Por isso que é fast food, comida rápida. 30 segundos, agora aumentaram. Que já não é bom para a saúde. Então, fast food rápido. Já não presta. Fast igreja, fast família. Né? A mãe hoje, olha, eu acho um pecado você adiantar o áudio da mãe no WhatsApp, hein? Não façam isso, olha! Eu adianto de todo mundo, mas amém. Não, da mãe eu não consigo, não. Mamãe falando, e olha que a minha mãe, ela manda áudio assim, tipo de... meia hora. 5, 7 minutos, entendeu? E eu ponho o ouvido assim, ela... Oi, meu filho, mas aí força a vontade de adiantar, mas não pode, da mãe não pode adiantar. Gente do céu, minha mãe já partiu pro senhor, então eu tô liberada. Mas essa questão de não ter a raiz, vou voltar aqui... Não, as pessoas estão hoje, tá um negócio de louco, você quer... Mas a gente pode consertar um pouco. Você acha? Na oportunidade que você tiver. Como? Na oportunidade que você tiver de estar com pessoas, crie vínculos. Valorizar. Crie vínculos. Vínculos de amizade. Não vou passar meu WhatsApp. Eu não dou meu WhatsApp pra todo mundo que não venço. Claro que não. Mas olha, você dá um pouco de atenção, você não deixar que aquela pessoa tenha... mostrar que você tá com resistência àquela pessoa. Nunca mais vai ser como antes. Eu não acredito que a gente vai ter essa bênção de novo. Essa bênção passou, porque eu chamo de bênção. Essa bênção, eu sinto falta. Dessa época? Eu sinto falta dessa época. Tem cantores que eu amo, que eu não sei o que eles gravaram. A gente produz toda hora. Eu produzo todo mês. Qual era o último lançamento da cantora tal? Você sabia. Você acompanhava o ministério. Hoje não. Quem canta essa música? Não sei, 1.500 pessoas, glória a Deus, todo mundo está cantando. Só que o cantor não está percebendo que ele não está criando a história dele. Né? Ele não tá, as gravadoras não gostam que eu fale isso. Mas você acha que é uma coisa muito comercial? Só comercial. Só comercial. É muito difícil. Por exemplo, o cantor, qual é vou ter que entregar uma coisa, vai polemizar, mas eu vou ter que falar. A gravadora vai pegar você como cantor oficial e vai pegar 300 covers para cantar a sua música. A gravadora vai editar a sua música. Meu Deus do céu, vão me bater. Então ela já vai ganhar como gravadora, como editora, como produtora, em cima dessa única música. Se eu pegar 300 covers, eu vou dizer, amados, vamos divulgar essa mensagem, porque essa mensagem é linda, maravilhosa. Todas as demais igrejas vão cantar essa mensagem. Faz parte do sucesso? Glória a Deus. Vai propagar o evangelho? Glória a Deus que muitas pessoas cantem, que muitas pessoas gravem. Porém, olhando para o lado comercial da coisa, são 300 pessoas que vão trabalhar em prol de uma pessoa, sendo que todas essas outras 300 pessoas podem também ter a história deles,
dentro do cenário. E você acha que acaba ficando refém Claro que desse tá. modus operandi, né? Exato. Falou Que a pessoa ela quer existe criar um conteúdo, mas ela motor tá... aqui, ó. Existe um motor. Acaba se tornando uma torre que é tipo assim, tá todo mundo falando só aquilo ali, só aquilo. Monopoliza. Mas monopolização espiritual existe, monopólio de gravador existe, monopólio de mídia existe. E isso eu não tô falando agora. Eu sempre falei. Sempre falei. Isso aí é muito importante. Tá, porque aí aqui tem uma pessoa, que tem um Zezinho. Vou colocar Zezinho, não que Zezinho seja um João, Pedro, um Tiago, qualquer outro nome. Ele tá dentro dessa roda, tá? Ele tá se conformando em cantar só aquilo ali que esse cantor de ponta da gravadora lançou, que editou e que tá fazendo render. Ele também faz parte dos 300 que estão divulgando esse único cantor, mas ele tem uma mensagem diferente que ele quer entregar. E aí ele não consegue criar... A ele identidade não consegue... dele. Ele está sendo espelhado na identidade do cantor de ponta, que eles não gostam que eu falo isso, mas é o que eu percebo, e a realidade. Então, existem os cantores de ponta. Quem bem pode falar é você, né? que é do tem os meio, cantores de artista. ponta. Então, hoje nós vamos lançar a música da fulano de tal. A Vanilda vai lançar uma música e nós vamos arrumar 400 covers para cantar a música da Vanilda Bordieri. Quem vai estar em evidência é a Vanilda Bordieri. Você vai replicar aquilo ali. Ela vai replicar. Tá, aí tem lá a Maria, a Benedita, a Joana, que tá lá no meio. Ela tem um talento, ela tem um trabalho para ser mostrado. Ela pode começar como cover. Que eu sou super a favor. Eu até prego sobre isso, que quando Pedro foi pregar, ele não tinha uma mensagem dele. Ele pregou a mensagem de Joel. Assim como disse o profeta Joel. Não teve orgulho. Porém, o que ele não pode é se dar por satisfeito em ficar refém naquilo. Refém. Eu acho que agora, eles podem até cortar, mas eu estou complementando aqui. Você não pode ser refém desse sistema. Tem que cantar essa música, porque se você não cantar essa música, você não entra pro nicho da gravadora. Se você não cantar um cover dessa música, você não tem condições de aparecer na mídia. Como não? O problema é que as pessoas estão sonhando em ser topo, enquanto ela deveria se preocupar em ser base. Entendeu? Ela tem que ser uma base. Ah, mas então eu devo continuar aqui. Não. Ser base não é continuar virando em círculo. É você ter a sua opinião, o seu lugar de fala, o seu lugar de expressar o que Deus quer que você expresse. Então é nisso que eles me chamam polêmica e barraqueira, porque eu sempre fugi de sistema. Em toda a minha vida eu só tive 2 gravadoras. Em toda a minha vida, em Simonte. Uma gravadora, que não era gravadora, era uma distribuidora, e a Muzili Records, que eu sempre cito, eu amo a Muzili, o pessoal da Muzili, mas quando eu me vi fora do contexto da gravadora, que eu vi que a gravadora, ela tem um outro estilo musical, eu me vi ali, eu falei assim, não, eu não quero mais, porém a nossa amizade continua, minhas músicas continuam editadas com a Muzili, o meu respeito continua, né, por ter feito parte da minha vida, mas quando você percebe que você tem que mudar tirar aquele processo de criação, de inspiração, você acaba ficando refém ali de um modus operandi. É tipo uma censura espiritual. Porque hoje a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que você vai falar. Tá acontecendo isso. Ah, mas se você cantar isso aqui não vai dar certo. Se você falar isso aqui, você vai atingir público tal. Você não pode... Então, isso, pra Vanilda, eu não quero, porque eu vim de uma época, eu já vim muito enraizada, não é tapada, e eles confundem isso. Ó como eles falam do nosso primeiro amor. Religiosidade, eu fui liberto da religião, Que religião? Eu não quero ser liberto das raízes, daquilo que me trouxe até aqui, acreditando em Deus. Eu posso modernizar, eu posso me atualizar, eu posso aprender outras coisas, porque eu sou uma sobrevivente do físico para o digital. Eu não parei, eu fervo nas minhas redes sociais, eu estou sempre inventando alguma coisa. Você sabe que muita gente ficou com o final dessa era. Né? Ela não conseguiu passar essa ponte. Sim, mas eu não posso menosprezar ele que não conseguiu. Porque não, será que ele sobreviveria? A pergunta é, quem não passou essa ponte do físico para o digital, ele sobreviveria no digital? Pois é. Ele teria condições? Ou mais vale a pena ele se apegar naquilo ali e colhendo seus frutos? Porque existe
vários lugares na Seara. A Seara local, ficar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas o final de todo mundo é voltando para Jerusalém para ser crucificado com Cristo. Então eu posso ganhar o mundo. O meu desejo sempre vai ser voltar para minha casa. Você sabe que, você falando dessas searas, realmente são sítios, né? E, por exemplo, quando a gente fala, teve gente que não conseguiu atravessar, talvez a pessoa nem quisesse atravessar. Nem quisesse. Talvez não teria paciência de aguentar, porque, olha, gente, é difícil. Você vai, você produz, aí no outro dia tá lá. Ficou bonita, mas essa roupa, mas esse tom, mas esse não sei o quê. Tá, aí quando não fala da roupa, ficou legal, mas eu achei a voz afônica, eu achei não sei o quê. Eles sempre vão ter uma coisa pra criticar. Agora, quem não passou, teria estrutura. Pois é, talvez nem Porque quisesse lá ter. atrás não era esse tipo de crítica que era feita. Não, foi o que eu te falei. Quando saía um disco, o máximo que eles poderiam não gostar era das letras e tal, mas era uma coisa ali entre poucas pessoas. Bom, você falou em letra, eu vou entrar numa área agora que tem muita gente que tem há um embate com relação a essas coisas. Eu tenho uma preferência. Não quer dizer que eu seja o dono da razão. Eu tenho uma preferência. Eu prefiro as músicas raízes, antigas. O que é uma música antiga para você, Bispo? Bom, é aquela música que ela tem fundamento, né? Por exemplo, você ouve músicas gospel hoje que você só descobre que é gospel porque alguém fala lá no final, né? Nada contra uma boa música, inclusive seculares, que são verdadeiros poemas. Tem música secular que é tão boa. Eu não acho adequado você, por exemplo, tocar na igreja, né? Num culto, né? Ando devagar, porque já tive pressa, trago esse sorriso. Eu acho inadequado cantar num culto. Mas acho uma poesia bonita, né? E uma música que eu, particularmente, gosto, ouço em alguns momentos ali, né? Mais particulares, tudo bem. Agora, o Almir Sater, o compositor da música, ou o intérprete, eu não sei nem se é da autoria do Almir, acho que sim. Eu não sei se ele tinha a intenção, eu acredito que não, de gravar essa música para cantar num culto, na igreja, na missa. Então, ele não teve essa intenção. Agora, o cantor que gravou uma música gospel, ele, por fundamento, ele está trazendo algo... Que ele tem intenção que toque na mídia secular. Pode ser que ele também tenha essa intenção, mas eu acredito que sim, mas o objetivo de quem faz uma música, né, espiritual, gospel espiritual, é que essa música tenha fundamentos, parâmetros e ela tenha ali um fim, né, de edificação espiritual. Mas aí tudo bem, você vai ouvir aquilo ali e você não vê respaldos, né, coisas que fogem ali do fundamento bíblico, não é do linguajar. Você pode usar a linguagem que você quiser. Deixa eu falar a verdade. As gravadoras antes, elas tinham uma base muito espiritual também. Por mais todo mundo tem suas falhas. Eu não estou endeusando ninguém, falando que não estou falando de perfeição, porque todos nós, inclusive eu, gente, falho, toda hora falho, mas só para você entender. As gravadoras também, elas quando pegavam para fazer um trabalho gospel, vamos falar essa palavra gospel, elas também tinham uma noção do que elas estavam fazendo. Porém, as gravadoras secular, elas descobriram os gospel, elas descobriram os cantores e o que elas fizeram, ao invés delas sugar do cantor o que ele tinha de melhor do lado espiritual, elas elas acrescentaram a chamada palavra arte. Isso aí eu quero falar mesmo. A famosa palavra arte, é uma arte. Não mexa com a minha arte, eu estou aqui para mostrar a minha arte. E o cantor, ele enfiou isso na cabeça, que o que ele faz para Deus, que eu acredito que é uma arte, compor é arte, tudo é uma arte, porque o Senhor é um dos maiores artistas. Eu não estou desprezando essa questão do artístico. Agora, a partir do momento que o artístico for mais forte... Você conter a arte é uma coisa. Por exemplo, eu posso falar assim, eu quero falar da água, que é Jesus pega um copo e joga um copo e faz... Isso aqui é a minha arte. Só que a partir do momento que a arte está em primeiro lugar e a essência da minha arte deixou de existir,
Eu deixei de fazer aquilo ali para glorificar o nome do Senhor, porque tem gente que está muito mais preocupado com a limpeza da taça, Estética. da tal, aquele negócio, do que propriamente a Padrão, água que está em si. Então, o que aconteceu? As gravadoras... você está culpando as gravadoras? Não, gente, porque eu amo gravadora, não é isso. Vou falar algumas gravadoras, não vou generalizar também. O que elas falaram? Você é cantora, você é artista, você não pode se portar mais assim, você não pode ser acessível, você não pode não sei o quê, você tem que ter, porque você é uma artista, parabéns, é uma artista. Só que aí o que aconteceu? A sua música não dá para tocar na rádio tal, e a nossa intenção é evangelizar o mundo secular. Aí eu pego um César Menotti Fabiano, que é secular, que vem cantar. Não chores... Não tem vergonha de transmitir essa mensagem, que é Deus na mensagem. E nós que estamos dentro, vivendo o evangelho, temos vergonha. E existe esse preconceito. Parabéns pro César Menotti e pro Fabiano. E alerta para os que estão dentro. Exatamente. Que acaba aí trocando tipo os valores. Assim, se eu não chamar Jesus de você, eu sou brega. Porque a moda é chamar Jesus de você. Se eu não chamar... se eu não falar assim, olha, eu tô aqui, eu tô brega, porque a moda agora dos que dominam o digital é essa. O que eu não posso, gente, o que eu não posso é exatamente isso. Existe uma discriminação, que fala? Essa é a palavra certa? Distinção? Não, existe um preconceito, vamos colocar aqui, entre a música pentecostal, entre o pop pentecostal, entre o worship, entre o não sei o quê. Então, existem nichos de estilos. Gente que grava o worship... Você fala de estilos... Estilos e letras. Musicais. Eu, como pastor, musicais. Eu divido músicas de igreja, de culto, e músicas gospel, bonitas e tal, mas que não... Numa reunião, não transmite aquilo que a mensagem... Porque eu vejo a música como um salmo. O que é um salmo? É uma música. Só que a palavra inspirada de Deus em forma de canção. Eu não divido música por ritmos. Né? Tem músicas de pela forrós forma que a gente... com letras maravilhosas. Exatamente. Tem músicas eruditas que não diz nada. Só que você pega esse nicho aqui, desse estilo musical. Você fala estilo musical. Estilo musical. O que eles fazem? Nós estamos cantando o que é Cristo centro, é Cristo no meio, porque eles estão cantando. Tem Cristo centro agora? Cristocêntrica. Extrema-direita, esquerda. Cristocêntrica. Aí eles falam assim, porque a música tem que estar Jesus, Jesus, Deus maravilhoso, Exu, nananana, aqui. Só que aqui tem alguém que está falando de Jesus e está adorando Jesus quando ele fala, a mulher parou e tocou em Jesus. Eu estou testemunhando, cantando. A diferença é que aqui ele está dirigindo uma palavra que é direta para Jesus. E aqui eu estou adorando Jesus fazendo o quê? Testemunho. Só que é o único meio de se abrir um memorial diante de Deus. Está escrito na Bíblia, é testemunhando. Quando você testemunha, você abre um memorial diante de Deus. E quando você adora diretamente, é para Ele, não é para mim. Eu falo, gente, existe um filtro na minha boca, na boca de quem canta worship, na boca de quem canta hino de fogo, na boca de quem canta outros estilos musicais. Que filtro é esse? O que é para Deus não é aqui, ó. Não é horizontal. O que é para Deus é vertical. Então, tudo que sair da minha boca é para vocês que estão aqui. O que eu estou falando é para vocês. Porque a adoração que é para ele nem escuta, ele cheira. Então, o que ele faz? Ele sente o cheiro da nossa adoração. Então, quando eu pego, porque eu estou falando que Jesus que ele é maravilhoso, que ele é glorioso, e eu estou achando que eu estou colocando Cristo no centro da minha adoração, e olho para um irmãozinho que está aqui cantando, Jesus é maravilhoso, ele queimou o monte lá no Monte Horebe, a sarça ardia, que ele está dando um testemunho, seja que ritmo for, ou seja como for, ele está testemunhando, eu não estou sendo cristocêntrico aqui, porque eu estou criticando a forma com que esse irmão, que teve o seu contato, o seu primeiro amor, a sua base espiritual, a sua base musical, testemunhando. As minhas músicas, a maioria, tudo testemunhando do que Jesus fez. Eu amo cantar testemunhando. Mas não quer dizer que eu não estou adorando. Sim, é o seu estilo. E existe esse preconceito, então, essa questão aí de letras. Existem letras que são absurdamente desnecessárias. Você fala do ponto de vista... De letras mesmo. Das palavras colocadas? As palavras que as pessoas colocam. A minha preocupação desnecessárias maior... no sentido da história. Não é nem louvando a Deus e nem testemunhando. Como pastor, a minha preocupação... é com o respaldo. Porque tem coisas que não tem nada a ver com a Bíblia.
Você vê uma música, por exemplo, evangélica ou gospel, que ela está falando do assunto ali que, gente, a Bíblia não diz isso. Não tem esse fundamento. Então, eu acho assim, a pessoa tem que orar mais, né? Mas a pergunta é, será que a pretensão da pessoa é fazer algo realmente que tenha fundamento? Ou algo que venda? Que venda. É, Eu essa até pergunta. fiz uma crítica numa canção, não vou falar de novo porque já deu muita polêmica, mas quem me segue já sabe que eu critiquei uma música que fazia apologia ao suicídio. Não vou citar o nome da pessoa. A música inteira a pessoa Música fala... secular? Evangélica. A Evangélica? música inteira, a música inteira falando que nada do que você fez deu certo, nada do que você fez valeu, nada... Aí no final aparece, mas termina a música no mesmo clima de escuridão. Quase me mataram, porque eu falei assim, não concordo. Eu não concordo. Como é que você vai pegar... Eu já tive depressão. Eu quero ouvir louvores, quero ouvir mensagens, não é louvores. O louvor é para Deus, a mensagem é para nós. Vamos colocar assim para explicar melhor. Eu quero ouvir mensagens que me arranquem do que eu estou vivendo, que faça eu acreditar que Deus é infinitamente mais do que aquilo que eu estou vivendo. A partir do momento que eu estou passando por um problema e eu estou ouvindo ali, você vai sofrer, você vai moer, você vai não sei o quê. Tem até uma música mas a pergunta que virou por quê? meme. Não canta bonito, não fala bonito, não prega bonito, paga aluguel e Deus te escolheu. Dá a impressão que para ser escolhido também, você tem que... Pois é, a mensagem que acaba transmitindo é essa. Nem sei se essa foi a intenção. E até o meu amigo nem fique bravo, que ele canta essa música. Eu já falei pra ele, meu Deus do céu, será que eu vou ter que pagar aluguel, me andar mal arrumada pra sentir que sou escolhido? Não. Que fundamento bíblico tem? Né? Não né? é. Se essa foi a intenção do pra artista. ajudar a pessoa que talvez não tenha condições, eu ainda vou Mas defender não, no... não. Mas aí agora a polêmica agora vai ser comigo, porque aí não. Porque é o seguinte, mas você não pode tentar ajudar uma pessoa fazendo uma coisa errada. Se essa foi a intenção do artista. Se essa foi a intenção do artista. Talvez ele tenha sido mal interpretado. Né? Agora, a ideia que me passa... Eu já escrevi música que eu falo, meu Deus, fui eu que escrevi essa... A ideia que me até passa eu me é essa. arrependo. Você sabe que eu já ouvi muita gente dizendo isso, sabe, esses tabus, né? Esses jargões, né? Que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que comer o pão que o diabo amassou. Aí eu já vi até pastores, não, você viu lá o pobre, o Lázaro morreu e foi para o céu. O rico foi para o inferno. Mas a pessoa se esquece que onde Lázaro estava, tinha alguém muito mais rico do que ele, que era Abraão, que estava salvo. Então, gente, condição financeira. E às não vezes é a pobreza não é essa parâmetro pobreza de salvação, não. Pode ser uma pobreza de espiritualidade, pobreza de vontade de conhecer. Porque o povo erra por falta de conhecimento. De conhecimento. E essa questão de música, eu sempre estou entrando numas bem mais pesadinhas, por causa disso, por eu emitir essa opinião. E eu acho que a pessoa tem muito mais do que aquilo ali. Uhum. Né? Eu poderia não falar sobre isso. Deixar o povo, fica lá dando volta em volta da Torre de Babel. Tem hora que Deus cria confusões para tirar você do círculo. Uhum. E a gente não entende. Eu vou até falar aqui agora, espiritualizando aqui. Tem gente que tá assim, aí tá achando que ele tá crescendo. Ele tá fazendo os outros crescer. E às vezes o Senhor tá falando assim, eu vou só arrumar uma confusão aqui para você sair, porque o que eu tenho para você fora dessa torre, fora dessa coisa humana. E eu glorifico a Deus por ter descoberto isso rápido. Eu vou te falar uma coisa, a Vanilda Bordieri. Esse Bordieri veio de quê? É italiano. Italiano, né? Italiano. Então, o Vanilda... Por falta de um nome italiano, é Bordieri Poli, que também é italiano. Bordieri Poli. Eu sou suspeito, eu gosto muito das músicas, seu estilo é um estilo muito forte, eu gosto muito desse tom de voz, uma voz, né, com um tom marcante, e eu queria muito mesmo que os artistas resgatassem isso, mas a verdade é que hoje, nem sempre o artista, a pessoa que faz a música, você está preocupada com ela, fulana, você... tá fazendo uma coisa aí que não tem respaldo, mas a pessoa ela já sabe disso. Ela, não, eu quero vender, né? Eu quero é que tenha... Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje, as pessoas começaram a retomar, algumas pessoas começaram a retomar as músicas antigas, começaram a retomar e fazer uma nova roupagem. E eu tô achando bonito isso. Não que tem que ficar só na mesma.
Porque eu creio que Deus tem muito mais. Coisas novas, com raízes também, com coisas com basamento bíblico. Eu sei que Deus tem. Mas eu tô achando bonito que até as pessoas que elas viram, que elas foram até um pedaço, e se elas continuassem, não ia ter sustentação. Elas voltaram atrás. Que bom. Tomara Tomara que essa consciência cresça. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu tô vendo que as igrejas voltaram. Nossa, assim, não é da minha época, da minha adolescência. Uma nova roupagem. Que bom. Que foi aquilo que eu falei. Se modernizou, mas não deixou para trás. Não deixou a raiz para trás. Eu tenho música, tem muita música nova que eu acho linda, realmente. Tem base. São músicas que tem... Você sente ali Deus. Porque... o que te faz sentir Deus? Bom, o que me faz sentir Deus é o respaldo. Se você tem afinação com a palavra, é óbvio que aquilo ali vai tocar forte no seu coração. Não importa o ritmo, pode ser um forró, pode ser uma música agitada, não importa. Não é o ritmo, né? Com relação ao ritmo, eu sou super eclético, agora tem que ter base. Se não tiver base, gente, pelo amor de Deus, pode ser a música descontraída, engraçada, retetê, mas tem que ter base. Você não pode chegar e cantar uma música evangélica dizendo que é o seguinte, porque Jesus volta amanhã e não sei o quê. Como volta amanhã? Onde que está escrito? Vai voltar amanhã. Ele pode voltar hoje. Você não pode sair, gente, É que na vontade de impressionar, a gente exagera, né? Existe a liberdade poética, mas mesmo tendo essa liberdade poética, a gente tem que saber que tudo tem um limite. É verdade. Eu já escrevi umas músicas, sabe? Que eu falo assim, meu Deus, foi eu que escrevi mesmo? Mas mesmo as que eu achei que eu deveria ter melhorado em alguma coisa, eu falei assim, mas aí eu fui tentando me convencer. E talvez seja isso que as pessoas façam. Elas tentam se convencer que tá certo. E o que é que você vai cantar pra gente aqui? Olha, a capela. Eu tô sem violão, sem nada, porque minha unha tá comprida e eu não toco lá aquelas coisas, vamos confessar. Deixa eu antes mandar um beijo pra Edjane Bento, a Edjane Bento, que é uma bênção, que é uma das produtoras aqui, é uma maravilha. Você sabe que ela, enquanto eu não, se o senhor não chama ela aqui, o podcast não inaugura, não. Eu falei, gente... Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive uma experiência... Super fã, hein? Agora eu vou contar uma experiência que eu tive dessa questão de ir e voltar. Agora que eu falei de todo mundo, e eu só falo mediante aquilo que eu também experimento. Que as pessoas às vezes acham que eu tô falando só pra elas. Eu cheguei em dezembro do ano passado, vou contar até como testemunho, já está nas redes sociais, mas muita gente vai assistir e vai entender. Cheguei pro meu esposo, Robert, Polly, um beijo. Eu falei para ele, eu não quero mais cantar algumas músicas do meu repertório, porque eu acho que estão ficando bregas. Vou falar, porque agora as pessoas vão entender por que eu tô batendo tanto nessa tecla. De você não perder. Por que você achou isso? Porque eu chegava nas igrejas, os meus hinos parece que tava fora do contexto melódico do culto, pelos estilos atuais. Você achou ultrapassado? Ultrapassado. Eu falei assim, meu Deus, eu vou cantar isso aqui, parece que não tem graça. Aquele louvorzão, todo mundo ali, Aí eu entro com meus hinos. Aí eu falei pro meu marido, não vou mais cantar, não. Eu vou tirar esse e esse. Não vou mais cantar esses dois, porque toda igreja que eu vou, esses dois hinos, eles são pedidos. E aí eu falei para ele, vou tirar. E fui para um casamento. No casamento encontrei um casal de amigos, pastor Elaine Ribeiro, pastor Daniel Ribeiro. E eles nos convidaram para comer uma pamonha. Vai ter pamonha amanhã na casa do pastor Raul. Um beijo pro pastor Raul também, lá de Goiânia. E vai ter comidinha no fogão a lenha. Eu me empolguei, vamos ficar. Quando chegamos lá, tinham dois pastores, aí um olhou pro outro. Vai cantar um hino na minha igreja, o outro vai cantar na minha igreja também. Eu falei, não, gente, eu vim para descansar. E aí até brinco, que eu fui constrangida, que um ficava, não, vai, porque você canta lá, daí você sai correndo, vai, termina o outro. Acabei aceitando. Fui nas duas igrejas. Na primeira eu me empolguei, cantei, e o meu marido mostrando o horário que eu tinha que sair correndo para finalizar. Resisti, não cantei os dois hinos que eu falei que não ia cantar. Quando eu entrei na segunda igreja, a pastora Elaine estava pregando, e ela disse, a Vanilda já vai cantar Viverei Milagres, que era um hino que eu falei que não ia cantar mais. Falei, não vou cantar mais Viverei Milagres. Todo culto, Viverei Milagres. Todo culto, Viverei Milagres. E aí, quando eu cheguei, ela estava finalizando, mandou soltar o playback. Tive que cantar. E essa música tem uma parte que diz, toda maldição foi quebrada na cruz e tal. Aí tem uma parte que diz assim, laços de morte caem por terra agora. Toda enfermidade, quando eu fui falar isso, eu caí. Eu caí, fiquei caída, e aí foi passando o tempo, até que um pastor baixou e falou assim,
Pastor Raul, termina o culto, ela não tá passando bem. Só que as irmãs as irmãs pentecostais são uma benção, né? Elas começaram a sapatear, glória a Deus, e aquele mover, aquele fogo, e me deixaram lá. E até que o pastor falou assim, ela não tá bem, vamos terminar o culto, que era uma questão de saúde. O meu Você marido, caída lá e as irmãs... no mistério. No mistério, no Quando manto. passou mais de 1 hora, viram que realmente o meu caso não era espiritual. Se desmaiou mesmo, eu apagou. apaguei. Aí o bombeiro veio para me resgatar mais de 1 hora. E quando o bombeiro chegou, todo mundo achou que, ai, graças a Deus. Só que o bombeiro me levou com urgência pro pronto-socorro, porque eu estava muito mal. E o que aconteceu comigo? Eu tive uma experiência que parece coisa assim, sabe? Quando eu caí, eu me vi caída. Eu me vi caída e eu falei pra mim mesmo, falei assim, ué, eu tô caída, mas eu tô de pé. Eu me impressionei com o que eu estava vendo. Eu no chão, deitada, mas em pé. Eu tinha 2 Vanilda ali, não sei como. E aí eu disse assim, meu Deus, eu tô caída e tô de pé. E de repente eu comecei a ouvir, mas era muita gente cantando uma música minha, que era a segunda que eu falei que não ia cantar mais. Que é? Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar, ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está, por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. A igreja cantando aquilo ali e eu me vendo caída e de repente silenciou. E eu senti que alguém me carregou. E me levou para dormir. Só que esse lugar que eu fui dormir, na mesma hora que parecia um berço, era uma cama, era um braço, eu não sei explicar porque eu não via, eu sentia. Uma luzinha bem clarinha assim, mas era para eu dormir. E de repente eu sentia que aquele braço ia me soltando e eu falava assim, não me deixa sair daqui. Eu fazia uma chantagem onde eu estava. E eu falava assim, eles não me querem lá. Mas não era no sentido, ai, coitadinha de mim, ninguém me ama, não. Eu queria mostrar aquele onde eu estava, que era melhor do que lá. Que eu não queria voltar. E eu fui pro hospital, e quando cheguei no hospital, me atenderam. A médica falou assim, ela tem 1 hora para reagir. Porque o meu braço não mexia, minha perna não mexia, eu não falava. Ali você estava inconsciente ainda. Eu comecei a voltar no hospital. Comecei a ouvir eles falando, mas eu não... Na minha cabeça, minha perna estava normal, meu braço normal. E estava tudo bem comigo. Até se você puder pegar com o meu esposo lá o áudio, fala que ele vai deixar no ponto. Eu cheguei lá no hospital, tinha 1 hora para reagir, só que eu não reagi. E o meu esposo não conseguia entrar porque ele ficou muito desesperado. E aí me levaram para o quarto. Um enfermeiro entrou no quarto e me disse assim, Vanilda Bordieri, não acredito. Virou as costas, foi no computador e colocou o quê? Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Ó, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Eu me ouvia cantar. E ele voltou para mim e disse, o que aconteceu com você? Quando eu fui responder, eu não tinha voz. E eu comecei a chorar. Aí o pastor chamou ele do lado e falou assim, olha, ainda não sabe o que ela teve. 00:30, trocaram-se os enfermeiros, entrou uma enfermeira. Ela me reconheceu. Vanilda Bordieri, quando meu avô morreu, o que consolou a casa da minha avó foi aquele hino seu. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. E cantou um pedacinho e virou para mim, o que aconteceu? E eu, só chorando porque eu não conseguia falar, eu tinha tido um AVC. Caramba. Foi agora, em dezembro. E eu não conseguia falar, e aí eu tentava falar, mas a minha voz não saía. Aí o pastor que estava comigo, o pastor Daniel Ribeiro, ele falava, reaja, Vanilda. Reage, você precisa reagir. Chamaram meu esposo, né, o pessoal do hospital, chamaram meu esposo e falaram assim, você está preparado para receber a sua esposa? Primeiro, ela sempre teve problema na voz. Ele falou, ela é cantora. Ele falou assim, então eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Ela não vai voltar a falar como antes, ela vai ficar com sequelas. Ela já era para ter reagido pelo tempo que ela está aqui, ela não reagiu, ela não voltou a falar. Você tinha tido um AVC, não? Exatamente. Vai vendo. E eu sem voz. Eu ouvia as pessoas falando. E eu chorava porque eu não conseguia reagir. Mas na minha cabeça eu estava falando. Eu virava pro pastor, eu comecei a falar algumas palavras, comecei a mexer devagar. E ele falava, Vanilda, sua voz tá linda.
o pastor que entrou, o pastor Daniel. Porque a esposa dele, psicóloga, estava ajudando o meu marido e ele entrou lá para acompanhar. E aí, eu ali naquele quarto, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, Vanilda, você vai cantar. Falou bem assim, você vai cantar e eu vou gravar você cantando. Tá aí? Eu vou gravar você... Conseguiram o áudio? Consegui. Eu vou gravar Sofia. você cantando e vou mandar pro seu marido. Esse áudio é Mas seu é o áudio ou é o vídeo? no que ele hospital? Deixa eu ver. Esse é o áudio seu no hospital. Não, eu queria que o vídeo deu cantando, que é o Ah. 100 palavras. Esse aqui é o que eu mandei, não sei se dá pra ouvir lá. Consegue Esse sim. aqui é um outro áudio. Só minha voz ainda não. Isso aqui eu já tô falando pra ele, que a minha voz ainda não voltou ao Mas normal. tá tudo bem, tá bom? Esse já é um segundo áudio. O primeiro que é eu Gente, cantando. com dificuldade. Eu cantando os 100 livramento, hein? palavras. Eu cantei, daí o livramento. pastor falou, canta 100 palavras. Olha o que ele mandou eu cantar. Lá no hospital. No hospital, 100 palavras. Ah, tá aqui. Ó. Aí ele me gravou cantando e ele falava, Van, qualquer gravadora te contrata. Ele colocou isso na minha cabeça que eu tava cantando maravilhosamente bem. Olha isso aqui. Aqui, ó, eu já tava mexendo na mão e eu tava cantando. É um vídeo. Não saía nada. E ele falava, tá lindo. E ele ria, tá lindo. Então eu vivi o que eu canto. A música que eu falei, não vou cantar mais, sem palavras, tá desatualizada, tá brega, tá ultrapassada. Foi a minha primeira composição. De 95 para 96, foi a minha primeira composição que eu escrevi no centro de Sorocaba, sentada na calçada. Falei, não, já cantei demais essa música. O que eu tô cantando hoje? Porque eu tenho que contar esse testemunho na igreja. Que coisa. O que eu fiz? Uhum. Eu não queria voltar para isso. O próprio Espírito Santo me fez isso. Ele me puxou para as minhas raízes. Ele falou, você está saindo fora daquilo que eu tenho com você. Então, hoje eu vou para a igreja. Eu cumprimento os irmãos e falo assim, amados, aconteceu isso comigo. E eu vou cantar a música. Quando eu olho, eu vejo mulheres chorando. Eu vejo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Pessoas sendo renovadas de uma coisa que Deus me deu há quantos anos atrás. Pra você ver. Há quantos anos atrás? Não é que eu não tenho músicas novas. Eu tenho, porque eu sou compositora. E o dom é assim, você sentou para compor, você compõe. É. Mas o que Deus fez comigo? Ele me fez voltar ao primeiro amor. Por uma situação que eu vivi daquilo que eu canto. Sem palavras, eu só chorando. Então, hoje eu falo para você que está aí começando, ou que já está no meio do seu ministério, ou que já está achando que está dando o seu fim, volta. Tem um caminho de Retorna. volta. Que é o fim, os confins da terra. Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e os confins da terra. Mas todo mundo tem que voltar para sua Jerusalém. Para quê? Para ser crucificado com Cristo. O combate tem que ser combatido. A carreira tem que ser completada. E guardar a fé. E guardada a fé. Meu Deus, nós falamos demais. Falamos eu acho demais. Que só eu falei. Mas falamos demais não pelo tempo, mas pelo conteúdo, que foi realmente maravilhoso, é a palavra de Deus. E olha, eu tenho certeza que vão pedir aí segunda parte aí. Gente, tem que ser um só para contar testemunho. Tá certíssimo. Só para contar testemunho, a gente passa amanhã contando testemunho. Tá certíssimo. Minha querida Vanilda, prazer imenso conhecê-la, recebê-la aqui no MCast, tá bom? E espero ouvi-la aqui em breve, hora dessas, na nossa cidade mundial aqui do Brás. Eu quero agradecer a toda a equipe, né? A toda a equipe da Mundial, de todas as programações. Você também desejar que esse MCast cresça muito mais, que vá além, sem perder as raízes. Tá certo. Que voe com a raiz no chão. Exatamente. As raízes são fundamentais em tudo que a gente fizer na vida, inclusive nesse podcast todo especial. Muito obrigado mais uma vez. Redes sociais aí da Vanilda para todo mundo acessar. Canal no YouTube. No YouTube, Vanilda Bordieri. Eu coloquei o oficial, mas você colocou Vanilda Bordieri, você já vai me ver lá.
tá? Tem vários lançamentos, eu tô colocando mais lançamentos no canal. E, geralmente eu interajo mais ministerialmente no Instagram e no Twitter eu só brigo. Se quiser me seguir... Boa! Tá certo? Já sabe qual vai ser o corte, né? Só Meu brigo. Deus. Vanilda Vanilda disse que só briga. Só briga. Não, brincadeira. Muito prazer. Que Deus Obrigada. continue te abençoando cada vez mais, teu ministério. Você é uma bênção de Deus. Vai levando esse Amém. evangelho a toda criatura. Prazer imenso e obrigado por você que assistiu a este vídeo. Curte, compartilha, tá bom? Vamos evangelizar o mundo através desse bate-papo todo especial. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, com a permissão dele.